podemos falar... somos muito egoístas e, portanto, aquilo que nos interessa é sempre quanto tempo é que vão durar os nossos animais, independentemente do estado de boa saúde ou não. Mas, em média, podemos dizer que um gato dura X e um cão dura Y, ou isto tudo tem a ver com as raças e com a forma como os animais são criados? Muito boa tarde. Boa tarde. Sim, há uma idade média. A idade média, na atualidade, de um cão ou um gato ronda aos 15 anos. Depois isto vai variar muito. São raças de grande porte que têm uma longevidade relativamente mais curta, enquanto que as raças de pequeno porte e os gatos têm uma longevidade um pouco mais longa. Mas quando falamos numa esperança de vida média, temos que ter em conta, no fundo, que há muito a fazer logo desde o nascimento do animal para que essa esperança de vida possa ser longa. Porque que a qualidade de vida seja boa, que é o que se quer, não é? Claro que se viva longo, mas com qualidade. Com qualidade. Isso quase que é transversal, inclusive, a tudo o que tem vida. Claro. Pois há sempre um ciclo, que é o nascer, o crescer e o morrer. E a última fase da vida, não sendo se calhar a mais bonita, é aquela que nos deve prestar mais atenção. Pois é bom acabarmos de uma forma digna. Então, quando olhamos para os nossos animais de estimação, eu até comentava com o Zé há pouco, tenho um Golden Retriever que fez agora 10 anos, está ótimo, super feliz da vida e não apresenta nenhum sinal de doença. No entanto, sabemos perfeitamente que já não está muito virado para andar a correr o dia todo e muito menos com muita paciência para ser o cavalo dos meus 2 cowboys lá de casa, não é? Às vezes ele não lhe apetece e, portanto, vai se esconder debaixo da mesa e tudo se entende. Quais são os sinais a que devemos estar atentos junto dos nossos animais quando eles querem dizer-nos alguma coisa que, infelizmente, nós podemos não compreender? Antes de mais, parabéns, Tânia, por ter um Golden com 10 anos com essa vitalidade toda. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, significa que estes 10 anos foram bem passados e com cuidado. Ai, foram sim. Porque para se chegar a essa idade, nessa raça, nessa condição, é porque houve muitos cuidados, nomeadamente na alimentação, na higiene, na atividade física, que possibilitaram chegar a essa fase nessa boa forma. E só VRTP1 também ajuda um bocado. E muito dinheiro gasto em veterinários também. Faz parte também. Pois faz. Mas sem dúvida nenhuma que os sinais de envelhecimento vão surgindo. E sinais como alguma intolerância àquilo que são as atividades e rotinas diárias vão ser um sinal disso. E é muito importante nós estarmos atentos, porque se algumas dessas forem identificadas numa primeira fase, atualmente nós, médicos veterinários, temos muitas ferramentas para poder atenuar e retardar o envelhecimento de certos órgãos de certos sistemas. Porque nem todos vão ter o mesmo envelhecimento. Vamos imaginar que o cão da Tânia está agora com maior dificuldade em se locomover, em se levantar, em brincar. Provavelmente, e porque é uma raça propensa a isso, poderá estar a sofrer de alguma osteoartrose, que são aquelas situações que nos dão mal-estar nas articulações. Isso identificado numa fase precoce, neste momento, tanto através de anti-inflamatórios, como de substâncias que conduzem condroportação, como até de algumas infiltrações, até de células estaminais que é possível fazer-se, nós podemos dar uma qualidade de vida completamente diferente. Por isso é que pedimos a todos aqueles que amam os seus animais que nos identifiquem esses sinais de uma forma precoce, porque é aí que nós vamos poder ser bem-sucedidos. E nós queremos ser profissionais de sucesso. Para isso precisamos fazer equipe com os tutores para conseguir atuar de uma forma precoce e da melhor forma. Muito bem. Luís Montenegro, obviamente que isto seria aquilo que está a dizer seria o cenário ideal para todos aqueles que tivessem espaço e tempo e às vezes até músculo financeiro para terem o animal a 100%. Mas para o dono habitual e comum que tem uma casa, que tem o seu cão no exterior e alimenta os seus gatos na rua, a maior parte de nós não vive em apartamentos, felizmente, ainda vivemos muitos de nós em casas e em ambiente rural. Os animais aí durarão menos tempo, mas também têm vidas mais felizes e com outras preocupações. Que cuidados básicos temos que ter para os animais? Já estávamos aqui a mergulhar nas células estaminais, pronto, já estamos noutro nível. Mas o dono regular de um animal, para além de o ter vacinado, o que é que deve fazer pelos seus animais? Muito importante, sem dúvida nenhuma, até para poder ter alguma poupança familiar, é realmente prevenir. E prevenir é, primeira condição, boa condição corporal. Um animal obeso vai envelhecer mais rápido e com menos qualidade de vida.
atividade física diária que vai ser tanto boa para o animal como para o seu tutor, porque acaba por ser uma obrigação, claro, ou pelo menos um desafio. Não poupem na mercearia. É melhor gastar na mercearia do que na farmácia. Por isso, uma alimentação adequada e tenham a garantia que é de boa qualidade. E, para além disso, todos aqueles cuidados de higiene, prevenir acidentes, porque a esperança de vida, mesmo em países que têm esperança de vida na medicina humana de 40 anos, não quer dizer que não possa haver pessoas com idades longas. A questão é que muitas das vezes a esperança de vida diminui porque sujeitamos os animais à possibilidade de acidentes, à possibilidade de intoxicações e uma outra série de coisas que vai levar a que eles tenham, no fundo, uma morte precoce e, claro, que isso, no cômputo geral, nos vai diminuir a esperança de vida. E os animais têm uma grande vantagem. Sim. É que não há animais abandonados nos hospitais por serem velhos. E outra grande vantagem que os animais têm, e é um tema que nos pode inclusive fazer refletir, é que na atualidade, quando nada mais há para fazer, os animais não têm que sofrer para terminar o seu ciclo. Porque hoje em dia nós somos muito treinados para isso, para perceber de uma forma completamente consciente, e reparem que nós tratamos de animais que são membros de família. Por isso causam também muita dor e muito raciocínio e muita reflexão. E muitas das vezes, depois de tudo fazermos, não temos mais nada e a qualidade de vida está instalada, os animais têm uma vantagem neste momento em relação a nós. É que não tem que culminar o seu ciclo de vida, muitas vezes cheios de alegria, tanto recebida como dada, mas acabam por ter esse momento essa possibilidade de ter uma paz. De uma forma mais facilitada. Sim. Em relação aos gatos e aos cães, há diferenças grandes na idade sénior? Devemos estar atentos a alguns sinais nos cães que nos gatos não são tão evidentes ou o contrário? Sim, o gato esconde mais a sua doença. É um animal mais solitário. E quando ele realmente começa a estar doente, ele começa-se a refugiar muito das suas atividades do dia-a-dia e mesmo do próprio dono. Depois, uma situação que no gato também é muito marcada é uma perda de peso, uma falta de interesse pela sua alimentação, uma falta de interesse pela sua rotina diária. Mas, sem dúvida, que o gato nos exige maior atenção porque ele vai esconder mais o seu mal-estar, a sua situação de doença. E por isso que é importante, para além de estarmos atentos, fazer consultas regulares ao médico veterinário, porque terá outras ferramentas para identificar precocemente algumas doenças. Luís, posso-lhe fazer uma pergunta difícil? Eu gostava que me fizesse mais do que uma. Então, mas vou-lhe fazer uma, porque eu tenho alguns animais e falamos muito da alimentação saudável para as pessoas. Que devemos comer vegetais, devemos comer poucos hidratos. No que toca à alimentação para os animais, ela, sendo chamada saudável, é sempre processada. Fala-se pouco de boa alimentação para os animais em fresco. Antigamente, lembro-me de ter um cão e ter um veterinário que me dizia, que também vendia as rações, mas dizia-me, cose uma trinca com um bocado de carne, umas couves, um fio de azeite, vais ver que o teu cão vai ficar porreiro. E era um veterinário que defendia muito a alimentação saudável para os animais. Hoje em dia vejo isso pouco a acontecer. Vejo muito uma receita, está aqui uma saca de ração, levas este processado para o teu animal. Que entendimento faz, enquanto médico, da alimentação que os nossos animais têm e aquilo que lhes damos a comer? Sem dúvida nenhuma que é correto podermos alimentar os nossos animais com alimentação cozinhada. O que é errado é nós, no fundo, concluirmos que podemos dar os restos da nossa comida ou parte da nossa comida. Não, nós temos que confeccionar comida para eles. Se nós confeccionarmos e com orientação do médico para cada caso, porque sem dúvida nenhuma que um animal geriátrico tem que ter menos proteína, tem que ter menos hidratos de carbono do que um animal em crescimento. E se estivermos dispostos a misturar esses ingredientes, adaptados ao nosso animal, os cozinharmos e o podemos inclusive meter o tal fio de azeite, isso pode ser uma alimentação excelente para o nosso cão. As rações surgem com o intuito de facilitar o dia-a-dia das pessoas. E tem a vantagem de haver uma gama muito grande e como o animal normalmente é obediente no que come, o que é que o veterinário faz? Ora, se temos um animal que tem sinais de doença inicial de afecção renal, nós vamos então buscar uma dieta que vá de encontro a esta situação. O que não é tão fácil de cumprir quando cozinhamos.
ou quando a nós próprios o médico diz não vai comer isto, isto, isto. E depois nós vamos transgredindo. Quando nós lhe damos aquela alimentação que está adaptada ao início do problema do nosso animal, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ir de encontro àquilo que é mais importante. Portanto, também há uma forma de sermos donos, há várias formas de sermos donos proprietários de um animal e alimentarmos conforme aquilo, e a nossa maneira de estar pode ser refletida também nos animais, não é? Sem dúvida. E quais são os alimentos proibidos? É porque, pegando um bocadinho nisso, depois há pessoas que fazem exatamente isso, não é? Portanto, acabam de fazer as suas refeições e misturam os restos que as pessoas já não querem, em vez de porem no lixo, misturam com a ração e os cães vão comendo. O que é absolutamente proibido que um cão, por exemplo, um cão, normalmente faz-se mais isso a cães do que a gatos, mas o que é absolutamente proibido? Pronto, a primeira coisa é que quando confeccionamos alimentação para o nosso caso, pressupõe cozedura. Nenhum outro tipo de confeccionar a alimentação nem de temperos. Vou fritar aqui uns chequinzinhos para o meu Bobby. A partir de toda a forma, porque nós temos uma capacidade de adaptação. Bobby, desculpe, gostas de uns chequinzinhos fritos de um dia para o outro? Exatamente, então vai, toma lá o pinho de vinho. Diga. Sim, mas se nós, no fundo, tivermos em mente, não é, que o tacho do animal tem que ser próprio e que pressupõe simplesmente cozedura, nós logo quase estamos a eliminar a possibilidade deles partilharem a nossa alimentação. Mas ossos, nem pensar. Está bem? E tudo aquilo que seja a doçaria que nós estamos habituados, não se pode dar aos nossos animais. Açúcar, chocolates, Chocolate etc. é tóxico nos nossos animais. Agora, se quiserem pôr um tachinho a cozer uma porção de hidratos de carbono, arroz ou massa, uma porção de carnes magras sem osso, tipo carnes brancas de preferência, e alguns legumes, nomeadamente aqueles de época, evitando cebolas, alhos, e se isso for a cozedura e o tal fio de azeite, estamos a alimentar bem o nosso animal. Ora bem. Olha, fui ao campo pequeno, trouxe 15 pombas, vou fazer um cozido. Eu ouvi. São carnes brancas. Não, os cães, antigamente havia nos talhos aqueles restos das abas, das carnes. Eu estou a falar de uma realidade que hoje muitas pessoas alimentam-se os seus animais. Isso não é aconselhável? Não. As pontas de carne que se compra, não, carne para cão. Tem excesso de gordura, tem... Se não é bom para nós, também não será também bom para o animal. Não é garantidamente. Muito bem. E ossos pequeninos também não. Atenção aos frangos e restos Os da ossos linha. são extremamente perigosos. Pois. Levam muitas das vezes à necessidade, inclusive, de procedimentos cirúrgicos. Pois. Nós já culturalmente temos a ideia que o cão rapa o osso. Mas não é bem assim. Pois. E se dessemos um osso, tinha que ser um osso longo, tinha que ser simplesmente serrado para não ter esquilas, devia ser esterilizado passando por um tacho com água a ferver e estar 1 ou 2 minutos, e o osso teria sido o ideal se o animal andasse um par de horas entretido com ele, que o pudesse manipular, brincar, mas que nunca lhe consiga arrancar um pedaço. Exatamente. Porque esse pedaço, ao passar ao longo do tubo digestivo, que chamamos uma esquila, ou pode fazer uma obstrução ou pode fazer uma perfuração. E dá muitos problemas. E aí é que vem o grande gasto no veterinário. Não é na consulta preventiva, não é na vacina, nem na desparasitação. Aí é que vem as grandes contas. Evitem-nas. O que está a dizer é completamente o contrário do que a maior parte dos portugueses fazem, não é? Por isso nós sabemos, claro, nós sabemos que os ossos pequeninos de frango, etc., são mais perigosos para os animais. Mas um osso buco, um osso de borrega, etc., normalmente damos aos cães sem problemas de consciência. Pronto, mas é melhor evitarmos isso. Se tivermos realmente essa necessidade ou essa vontade, então no talho, um osso longo, e se for demasiado cerrado, não cortado. Tipo osso buco? Sim. Nunca o cozer demasiado, porque o vai fragilizar, mas simplesmente esterilizar o osso, para que não leve um grande potencial de contaminação. E então, no fim, como é que vimos se aquele tamanho foi ideal? Se não lhe faltar bocado nenhum. Ele chupou o osso, ele pode ter ido buscar alguma fonte, inclusive, de minerais, nomeadamente de cálcio, mas o osso tem que estar intacto, no fim. Muito bem. Olha, Dr. Luís, é sempre um prazer recebê-lo e falar consigo. Muito obrigada por ter vindo. Ter sempre em atenção, e é a mensagem que fica, todos os sinais que os nossos animais nos vão dando ao longo da vida, essencialmente quando chegam à fase final, que é também pode ser uma primavera bonita e doce. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, chegou o momento de fazermos o primeiro intervalo desta